O que você esperava? Obrigado pelas palavras. Talvez eu discorde um pouquinho, porque contra a Chape a gente teve 8, 9 grandes chances no jogo e acabamos empatando. Assim, querendo ou não, o trabalho do Fernando Diniz, pelo menos esse ano, acabou não tendo resultado, mas o trabalho dele é muito bom, entendeu? A forma como ele consegue elaborar os treinos, a forma como ele cobra, de certa maneira, qualquer treinador que chegar aqui no Vasco, ele vai ter um trabalho mais facilitado por conta disso. A minha ideia para o jogo é assim, como o Fluminense muitas das vezes leva para um jogo muito físico, por isso da entrada do David, né, DVD, pelo lado esquerdo, e o objetivo era que tanto o Brenner quanto o Rojas flutuassem um pouco mais por dentro para surgir o espaço tanto para Andrés quanto para David. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo, mas querendo ou não, nós tivemos 2 oportunidades até antes mesmo de fazer o primeiro gol. E aí já no segundo tempo a gente começou a se movimentar mais nesse sentido, o Andrés quase escapou umas 2 vezes por dentro ali, mas infelizmente foi insuficiente. Não adianta falar que o que a torcida gostaria que a gente passasse de fase, é o que a gente gostaria, era aquilo que os jogadores lutaram para que isso acontecesse, mas não foi possível. Boa noite, Bruno. Sérgio Quim, canal Atenção Vascaínos. O Vasco teve nos seus pés, numa cobrança de pênalti, a possibilidade de se classificar. Sobre a escolha do Brenner para a cobrança do pênalti, ele foi o que teve melhor aproveitamento nos treinamentos ao longo da semana, ou a escolha por ele foi por questão emocional, de dar confiança para o jogador que não vinha bem com a torcida e hoje acabou de se queimar? E em relação ao David, ele saiu por opção técnica ou questão física? Questão física. A questão do David acabou pedindo para sair. Tinham 2 jogadores para bater, o Puma e o Brenner. E acho que eles acabaram decidindo ali pelo Brenner. Foi a escolha deles. Bruno, você que está desde o início do Fernando Diniz, deve ficar com um novo treinador. Qual é a luta do Vasco na temporada? Chegar nos 45 pontos no Brasileiro? Eu acho que vamos separar talvez em 2 partes. As contratações que o Vasco fez foi almejando sempre algo maior. Mas acho que até o próprio clube não queria que tivesse a saída do Ryan, principalmente, e do Coutinho. Acabou que saíram 3 jogadores muito importantes, né? Coutinho, Ryan e Verratti, praticamente ao mesmo tempo. Então, chegaram outros jogadores que eu acho que com ao longo do tempo as coisas vão acontecer, as coisas vão entrar nos eixos e eles vão acabar conseguindo render. Eu acho que, infelizmente, ele acabou perdendo o pênalti, mas acredito que o Brenner tenha feito uma boa partida, talvez a melhor partida dele desde que ele chegou aqui. Então, no momento, claro que a gente está numa situação incômoda, então a gente tem que pensar jogo a jogo. O próximo jogo é o jogo mais importante, que aí, com uma vitória, as coisas podem se acalmar um pouco mais. Boa noite, Bruno. Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e canal Amadeu Vasco. Eu gostaria que você falasse a respeito de um jogador, Cauã Barros. No jogo contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, também tomou aquele drible. Acontece, é um jogador de marcação, um jogador de contenção. E no jogo de hoje, ele cometeu 2 pênaltis. O primeiro, uma bola que foi perdida no ataque do Vasco. Ele vem na contenção, ele vem tentar recuperar nessa recomposição e não consegue. E no segundo lance, uma bola na área, e pela infelicidade dele, colocou a mão e foi pênalti. Como trabalhar o mental desse jovem jogador, que é um grande jogador e tem tudo para crescer na sua carreira? Obrigado, Bruno. Talvez o primeiro pênalti, um pouquinho de ansiedade, que não precisa, dentro da área, você tem que dar bote só quando você tiver totalmente certeza do lance. E para mim, o segundo tempo foi uma total infelicidade. Acredito que a bola não tinha nem direção do gol e acabou batendo na mão dele. Cara, ele é um menino que conquistou o espaço dele, teve que sair para jogar com mais regularidade, demonstrou ali o potencial dele, retornou no primeiro momento, nem era uma das primeiras opções e foi mérito do trabalho dele. E quando você joga numa grande equipe como o Vasco, situações dessas vão acontecer, oscilações irão acontecer. E o jogador tem que ter personalidade, e ele tem essa personalidade, acredito que vai superar. Bruno, boa noite. Rodrigo Crevellari, digão do podcast Cruz Maltino. O início da minha pergunta não vai ser parecer até algo contra você, mas nada disso. O Wellington falou uma parada muito sensata. O primeiro tempo foi fantástico, foi bom mesmo. Foi de produção, foi a postura diferente. A gente sabe também que após o jogo, a cúpula do futebol do Vasco costuma ir ao vestiário. E o torcedor está querendo saber como que anda a situação de treinador. Foi passado alguma coisa para você agora de no vestiário? Se você vai permanecer
durante a semana, produzindo os treinamentos, ou se já tem aí algo engatilhado com o próximo treinador do Vasco? Não, no momento não foi passado nada para mim. E terça-feira a gente se reapresenta e aí a diretoria que pode dar alguma informação a respeito disso. Boa noite, Bruno. Eduardo Alves, de Vável Brasil. É mais uma partida em que o Vasco até tem volume de jogo e, como os amigos bem apontaram, faz uma partida muito interessante, mas acaba sofrendo com erros individuais. Esse entendimento interno, ele existe de que há essa reincidência e qual é o diagnóstico que pode ser dado ao torcedor nesse momento quanto a esse problema crônico? A questão da falta de efetividade, ela realmente vem acontecendo, não é de hoje, e isso tem nos custado caro. Para ser bem sincero, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Assim, a saída de 3 pilares super importantes para a equipe, eles estão influenciando diretamente de uma forma geral. Acabaram saindo o Verratti e o Ryan, e 2 referências, principalmente na fase ofensiva, em relação a número de gols. E o Coutinho tem uma representatividade muito grande, é um jogador de nível internacional que nós não gostaríamos de ter saído. Então, a saída desses 3 jogadores vão ter que surgir novas lideranças, certo? Então, é importante demais. Mas, assim, eu acredito muito no treino. Então, acabaram que alguns automatismos que já tinham do ano passado, com a chegada desses novos jogadores, eles demandam um pouco mais de tempo. E aí eu estava fazendo uma reflexão entre hoje e ontem. A gente se apresentou com o grupo principal no dia 5 de janeiro, certo? Nós tivemos 11 sessões de treino em 10 dias. E depois foram 43 dias jogando, hoje é o 12º ou 13º jogo. 13º jogo. Com uma semana cheia só nesse período. Então, não deu muito para treinar. Então, a chegada desses novos jogadores precisa de mais tempo. Agora a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, em torno de 10 dias. Mas também não vai ser suficiente. Vai ser importante, claro, mas só que não vai ser suficiente. Porque muitas das vezes, o cara teve uma semana cheia, parece que tem que resolver todos os problemas nessa semana cheia. E futebol não é assim, é ao longo do tempo. Treino, jogo, avalia o que está certo, avalia o que está errado, repete. Eu acredito muito na repetição. E nesse momento não tem tido essa oportunidade. Oi, Bruno, boa noite. Diogo Dantas, do Globo. Desde a saída do Diniz e entre outros episódios aí no futebol brasileiro, a gente percebe esse ambiente de pressão exacerbado no começo de temporada, com falta de tempo, que não é muita novidade, né, no nosso calendário, tem amassado desculpa interromper. Todos passaram por isso também, né? Sim, todas as equipes, mas a gente não perdeu 3 jogadores. As outras equipes talvez não perderam 3 jogadores tão importantes nesse período. Exato. Desculpa te interromper. Por uma questão estrutural e talvez até financeira do Vasco, e por outras questões, como questão emocional que levou o Coutinho a sair. Eu queria tentar amarrar um pouco dentro desse aspecto, porque o Vasco tem uma temporada começando pela frente, e o que me chama a atenção nesse episódio Vasco, mas em outros, às vezes é quanto a diretoria dá de respaldo para esses caras. E a gente vê caras que têm talento, chegaram agora no Brasil, mas têm condição, e parece que, entre aspas, desaprendem um pouco, né? Erram ali a questão da falta de confiança. Quanto vocês ali internamente, os profissionais do Vasco, mas junto com a diretoria, têm tentado blindar um pouco, porque a gente sabe que a torcida vai reclamar, né? E aí, pela experiência de vocês e até de quem venha, o mais importante talvez seja dar esse cuidado, esse carinho para os jogadores, em vez de simplesmente descartar e achar que acabou de chegar e já não serve mais. É importante você falar isso, porque num momento como esse, de maneira geral, o externo acaba querendo encontrar culpados, né? Eu acho que não é momento para isso, até porque foram feitos investimentos em jogadores importantes. Aí, mais uma vez, talvez esses jogadores, se o Coutinho tivesse continuado e o próprio Ryan também, chegariam como coadjuvantes no primeiro momento para depois assumir o protagonismo. Então, eles já chegaram meio que tentando, praticamente tendo que virar protagonista. E, às vezes, leva uma adaptação um pouco maior. Vieram de contexto diferente, né? Vieram, por exemplo, o Spinelli, se não me engano, ele veio de uma pré-temporada, mas não tinha feito nenhum jogo. O Brenner estava de férias, acho que em torno de 1 mês e meio de férias, ou 2 meses de férias. O próprio Marino também estava com 1 mês de férias. E meio que já entraram ali com a necessidade da equipe de colocá-los e, de certa maneira, como a gente não teve resultado, num primeiro momento acabou prejudicando um pouquinho essa adaptação deles ao país e ao clube. Então, o que vai dar calmaria é a gente conseguir resultado. A partir do momento que a gente conseguir resultado, as coisas
na minha visão, vão acontecer de maneira mais natural. Aqui, Bruno. Boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até dentro da pergunta do meu amigo Digão, em relação ao seu trabalho, você conseguiu montar uma equipe que foi produtiva, principalmente no primeiro tempo, foi competitiva, merecia a classificação, mas dentro do DNA, o novo treinador, qual o DNA que vai receber, vai pegar desse time, desse elenco nesse momento? Ao que tudo indica, pelas informações que saíram hoje, está muito avançado com o Renato Gaúcho. Queria a sua avaliação sobre, possivelmente sendo o Renato Gaúcho, como é que ele recebe esse time nesse momento, qual o DNA desse elenco no momento atual? Obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Eu acredito que quem chegar vai pegar uma equipe que sabe o que fazer na pressão de tiro de meta, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, na primeira fase de construção, na segunda fase de construção, mas só que quem chegar, ele vai colocar a cara dele, então ele vai partir de uma base, e cabe a ele decidir se dá continuidade a essa base ou vai alterar, entendeu? A mim não foi me passado nada, então não sei quem vai chegar, mas quem chegar, vou estar recebendo de braço aberto, tentar passar um quadro inicial dos jogadores, da forma como vinha acontecendo, mas ele tem total liberdade para fazer o que ele entender. Bruno, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você se lamentou aí pelo menos umas 3 vezes sobre a falta do Ryan, do Verratti e do Coutinho. Você então quer dizer que as reposições não são à altura, que o torcedor deve olhar mais para a diretoria em relação à janela? E, se me permite mais uma, nas últimas 2 demissões no Vasco, o Felipe Loureiro foi escolhido, aparentemente numa sequência muito mais fácil do que a sua. Santos na Vila, Fluminense atrás do placar no Maracanã, talvez Palmeiras e Cruzeiro. Você acha que o desgaste que o Felipe tem com a torcida foi a situação para você vir e apagar esse incêndio, para evitar algum desgaste maior com a figura dele? E nesse momento que você está falando aqui com a gente, você não acha que também que faltaria alguém da diretoria falar com o torcedor? Obrigado. Então você tem que fazer essas perguntas para a diretoria, direcionada ao Felipe e ao Pedrinho, presidente Pedrinho, foi uma decisão deles, então essa pergunta tem que ser feita a eles. Não estou de nenhuma maneira, eu fiz a questão dos jogadores que chegaram, não estão no mesmo nível dos outros, são jogadores diferentes, com características diferentes, então, como eu falei, precisa de automatismo, você consegue automatismo treinando. A partir do momento que você muda as características, você tem que criar novos automatismos, outra forma de jogar talvez, porque você não tem um homem de explosão como o Ryan, não tem um poder de finalização do Ryan, não tem um jogador com um ótimo cabeceio como é o Verratti, não tem um jogador de criatividade como o Coutinho, chegaram outros jogadores, óbvio, mas com características diferentes. E eu acho que, como eu falei anteriormente, são jogadores que vão dar frutos ao longo do tempo. Aí vai passar por uma adaptação, encontrar uma nova forma de jogar para que produza mais a equipe, que consiga ser mais efetivo. Lazzaroni, Bruno Murilo do GE. Eu queria te perguntar sobre o segundo tempo, ali a gente comentou bem o que funcionou no primeiro tempo, mas no segundo tempo você tirou o David, já disse que era uma opção física, mas eu queria entender o porquê das entradas do Adson e do Nuno. Pelo menos ao meu ver, ali o time ficou um pouco menos físico do que estava no primeiro tempo, né? E isso no primeiro tempo deu muito certo. E aí, dentro disso, por que o Inestrosa não entrou, por exemplo, na vaga ali do Adson? E também, se me permite, por que você acha que o Nuno Moreira tem apresentado essa queda de rendimento desde o fim já da reta do ano passado? Acho que é um jogador que está com um problema mais físico, assim, teve uma sequência muito longa de jogos, talvez o perfil físico dele. Obrigado. Talvez esteja atrelado mais ao perfil físico dele, mas desculpa ser repetitivo, mas a forma como a equipe jogava com o Ryan, com o Coutinho, é diferente do que você jogar com características diferentes, no caso o Brenner ou o Spinelli. Então acredito que o próprio o Nuno vai passar por um processo de adaptação, entendeu? Querendo ou não, como eu falei, os automatismos eles estão um pouco diferentes do que eram pelas características físicas dos jogadores e técnica. Agora são jogadores com outro tipo de característica, que ao longo do tempo eu acredito que isso vão se encaixar. Claro que é importante ter o resultado, que o resultado gera mais confiança, gera menos pressão externa e acaba que o jogador consiga desabrochar, jogar com mais solto, com mais alegria. Então eu acredito que isso vai acontecer a partir do momento que os resultados retornarem. Então, cara, o Adson jogou o primeiro jogo, entrou muito bem na minha visão, certo?
Acabou que no jogo lá em Santos, o campo estava um pouco mais pesado, já tinha caído uma chuva forte, e aí entendi que o Watson, um jogador mais leve, não tinha tanto essa característica. Como ele tem essa capacidade de jogar por dentro, jogar por fora, e na minha visão, tanto o Rojas quanto o Brenner já estavam desgastados, para a gente conseguir fazer uma pressão, porque muito do mérito do primeiro tempo foi que a gente conseguiu ser pressionante. A partir do momento que a gente foi pressionante, começou a recuperar a bola já em zonas mais avançadas e conseguiu criar algumas oportunidades dentro desse sentido. Então, o objetivo foi colocar jogadores mais frescos para a gente conseguir pressionar mais e conseguir jogar mais dentro do campo do adversário. Bruno Braz do UOL. Uma cena chamou a atenção ali no final do jogo, o Andrés Gomes muito revoltado, imagino eu, por conta da eliminação. Você até ficou um pouco meio sem entender, ele sai, e aí não sei se você mandou ele voltar. Queria saber se você já conversou com ele, enfim, tentar entender o que aconteceu. E também, só para finalizar, você falou sobre estão buscando novas lideranças. E o Thiago Mendes, pelo menos na minha visão, tem se apresentado como essa pessoa, embora ainda não tenha a faixa de capitão. Ele pode vir a ser essa nova liderança? Eu acho que ele já é um líder. Eu acho que ele chegou ano passado de forma meio tímida, veio de um contexto aí do mundo árabe, se eu não me engano, em 2 anos no mundo árabe, que acaba que é muito diferente do calendário competitivo aqui no Brasil. E, naturalmente, algumas lideranças, por exemplo, o Piton não era de falar muito, já está começando a falar mais, o próprio PH, eu acho que as novas lideranças elas vão surgir naturalmente. A outra pergunta foi do... o Andrés Gomes, ainda não conversei com ele, mas tá todo mundo revoltado, né? Até porque seria um prêmio muito grande para esse grupo, pelo menos a gente conseguir passar e chegar à final. Então, é natural esse descontentamento aí, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer superar esse momento, até porque nós falhamos em algumas situações lá em Santos que não pode falhar, e a gente se cobrou internamente nesse sentido, e todo mundo merecia, pelo menos, passar de fase para a final. Obrigado, Bruno.